Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui mais uma vez. Esse que vos fala, Pastor Ivanildo, mais uma vez, uma nova temporada, no propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, como que você tem se comportado diante desses fatos que têm ocorrido no mundo? Hoje o tema é o castigo por causa do pecado. Meu amigo e minha amiga, nós que recebemos a missão de alertar o povo, de alertar a humanidade, Deus ele nos deu uma direção: pregar o evangelho a todas as criaturas da terra, a todo ser vivo da terra. E hoje, nessa série A Vinda de Jesus, hoje é dia 30 de maio, são 9h01. Estamos aqui nessa sexta-feira, no final deste mês, e muitos fatos têm acontecido. Muitas coisas têm surgido, meu amigo. Coisas que o mundo não vira e tem visto. Estava eu agora há pouco pensando em tudo que está acontecendo. O deserto se enchendo de água, como Deus falou. O sol vermelho como sangue. O sol escurecendo. Noite, dia virando noite. O mar avançando os seus limites. Chuvas inexplicáveis. Guerras em Israel. Os países lutando pelo ouro, pelo poder. E nós, meu amigo e minha amiga, estamos aqui obedecendo uma direção de Deus, pregar o evangelho. E muitos escândalos no meio religioso, no meio evangélicos, abandonando a fé, abandonando o caminho. Esse ano de 2025, meu amigo e minha amiga, já estamos na metade do ano, está acelerado. O próprio Deus está acelerando o passo do tempo por causa dos seus servos e filhos que se encontram nessa terra manchada pela corrupção, manchada pela imoralidade, manchada pelo orgulho e pela safadeza. Deus está apressando para tirar os santos da terra. E eu pergunto para você, você que é um líder, você que é um mensageiro do evangelho, você está alertando o povo? Você que é responsável por inúmeras almas, você está alertando o povo da vinda de Jesus, que temos que deixar
o pecado, a amante, a safadeza e se voltar verdadeiramente para o Criador, verdadeiramente para o Deus da eternidade. Olha o que está escrito aqui, meu amigo e minha amiga, em Jeremias 6, do 9 em diante. Prepare um copo com água, que daqui a pouco estaremos orando a Deus para consagrar essa água, para nos dar força, para vencer as lutas, perseguições, as dificuldades, porque a fome já está batendo na porta de muitas pessoas, meu amigo. Você vê o que aconteceu naquele país? O fogo lambeu tudo, só a casa de um servo que ficou intacta. Então, meu amigo e minha amiga, a escuridão está chegando, a escuridão está avançando e Deus está dando chance para que você se arrependa do seu mau caminho, se arrependa das ações que você tem praticado. Prepare um copo com água, que daqui a pouco estaremos orando. Olha o que está escrito aqui. O castigo por causa do pecado. Esse é o nosso tema de hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se fez como uma vinha, a exemplo do vinhador. Aponha a mão por entre os ramos. Aquele a quem falarei, testemunharei, para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircusos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de doblez. Não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor. Estou cansado de aguardá-la dentro de mim. Derrama sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. Você vê, meu amigo, o que o pecado ele gera na vida de um ser humano. Você vê que o pecado ele tem o poder de destruir uma harmonia. O pecado ele tem o poder de destruir a harmonia de um lar, de um casamento, de uma família, de uma sociedade. A ganância está muito grande e tudo por causa do pecado. Jesus está dando tempo ao tempo para mim, para você, para nós que tem buscado a sua santidade, tem buscado o reconciliamento. Jesus ele quer se reconciliar contigo, meu amigo. Você que outrora pregava a palavra, outrora falava com eloquência sobre os caminhos de Jesus, sobre a vinda de Jesus, e você se perdeu, você
se perdeu, meu amigo. Você se perdeu pela ganância, pela arrogância, pela prepotência. Você achava que era alguma coisa, porque tinha uma posição, porque tinha um título. Título não salva, meu amigo. Título não salva. O título, ele foi criado para fazer separação de hierarquia. Você precisa voltar. Você precisa se reconciliar. Você sabe que é com você que Deus está falando. Falta pouco. Falta muito pouco para Deus levar os seus. Essa terra vai pegar fogo. Essa terra vai ser um verdadeiro caos. Os problemas que a humanidade enfrentara não se compara com o que está chegando, meu amigo. Dê uma chance para Jesus. Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele conduzir suas emoções. Deixa Ele endireitar suas veredas. E diz mais, meu amigo e minha amiga, no versículo 12: as suas casas serão entregues a outro, os campos também às mulheres, porque estenderam a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tantos o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Você vê quantos ministros do altar não se corrompeu nesses últimos anos pela prostituição, pelo dinheiro, pela ganância. Você vê, hoje o evangelho está sendo pregado por preço. Hoje o evangelho está sendo pregado por preço. Ministro do altar que foi chamado para pregar o evangelho, homens bilionários. Nada contra a prosperidade e a riqueza, porque é de Deus. Mas muitos perderam o foco da salvação e começaram a buscar seus próprios ideais, suas próprias conquistas, suas próprias vontades. E naquele grande dia, meu amigo, muitos vão se decepcionar. Eu gastei a minha vida, a vida toda fazendo a tua obra, Senhor. Eu gastei a minha vida, eu fiz a tua obra, eu ganhei almas, eu libertei pessoas, mas se deixaram enganar com a ilusão deste mundo. Satanás encheu seus corações de desejos pecaminosos. Meu amigo, minha amiga, eu falo com muita tristeza. Esse mundo não tem jeito. Quem tem jeito é aqueles que se voltam para Deus. A humanidade já está corrompida diversas vezes. Tive agora a informação pelas redes sociais, uma mulher, uma mãe de família,
jogando nesse jogo que a internet divulga, acabou gastando tudo que tinha, gastou, vendeu o que não era dela. Ao todos, 1 milhão ela gastou em jogo e perdeu tudo. A ganância está grande, meu amigo, pelo dinheiro, pelo poder. E a mulher não suportou e se matou. Você tem que rever os seus conceitos. Você precisa rever os seus conceitos, meu amigo. Você precisa endireitar os seus caminhos. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Em vez de você ficar olhando para os nossos vídeos, procurando erro de fala, erro de roupa, preste atenção no que está sendo pregado, ensinado, orientado, porque a sua vida depende disso. A sua vida não depende do erro falado, a sua vida não depende da roupa que não está combinando. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Não se engane. Não se engane. O Deus de amor, ele não vai vir com amor. Ele não vai vir com amor. Ele vai vir com ira ardente. Você imagine milhares e milhares de anos Deus suportando a maldade, a ruindade do ser humano. Agora ele vai vir com fogo nos olhos, com espada na mão, com suas legiões de anjos de guerra. Já está acontecendo, meu amigo. O mal já está declarado. Os acontecimentos do Apocalipse já está consumado. Falta pouco. Eu digo para você, como está você com Deus? Como está o seu relacionamento? Será que Deus tem sido a sua prioridade? Será que Jesus tem sido a sua prioridade? Ou a sua prioridade é o seu negócio? É a sua renda? Será que a prioridade só é os dízimos, as ofertas, os votos? Eu falei para uma pessoa esses dias, o objetivo não é o dízimo. O objetivo é a sua salvação. O dízimo faz parte da obra, mas a sua salvação ela é crucial. Ela é crucial, meu amigo. Ela é importantíssima. Nós reservamos o pouco tempo que nós temos nessa terra para pregar o Evangelho. Nós não temos uma multidão física. Nós não temos. Mas nós temos uma fé que salva. Se você dá ouvido, se você acreditar, se você praticar, ela vai salvar você. A sua própria fé vai te dar esse antídoto de salvação. E diz mais, aqui no 13, porque desde o menor deles ao maior, cada um se dá a ganância. Tanto os profetas como os sacerdotes, usando de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo e dizendo paz, paz.
quando não há paz. Meu amigo e minha amiga, a única paz, ela é interior. Está chegando guerra iminente, guerra catastrófica. Ontem, no tema de ontem, o inferno é real. Eu coloquei aqui um áudio de um cientista que Deus permitiu ele gravar os gritos do inferno. Não se engane, meu amigo. Tudo parece estar bem. Tudo parece estar bem. Isso que é problemático. Isso que é complicado. É quando tudo parece estar bem. É onde a pessoa começa a relaxar, começa a não vigiar, a não se educar. Cuidado, meu amigo. Eu não ganho nada. Está vindo todos os dias na rede social para alertar você. O objetivo aqui não é ganhar. O objetivo aqui é obedecer. Um bom soldado, ele obedece o comando do seu general. E o nosso general pediu para a gente pregar o evangelho. E nós estamos pregando. Por causa do nome de Jesus, nós temos sofrido perseguições, desprezo, ódio, calúnia, inveja, mentiras, engano, mas Ele é poderoso e fiel para nos guardar. Nós vamos cumprir com o nosso legado. Nós vamos cumprir com a nossa missão. Nós vamos lutar arduamente e vamos derramar todo o nosso arsenal contra o inferno. Os países estão derramando os seus arsenais uns contra os outros. Nós vamos derramar todo o nosso arsenal contra o diabo e os seus demônios. O nosso arsenal, meu amigo, é a palavra. Aleluia. Nós temos cerca de quase 10.000 vídeos desse trabalho que nós temos feito. E temos derramado eles todos os dias. Errado ou não, falando certo ou não, a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo disseminada nos 4 cantos do globo. A gente não para. Você não pode parar. Você precisa continuar. Você não pode desanimar. As pessoas estão desanimando agora no final de tomar posse da sua salvação, meu amigo. Elas estão parando. Elas estão desanimando. Porque o pastor não deu atenção, porque o pastor não deu um bom dia, porque foi tirado ela do grupo de louvor, do grupo disso, do grupo aquilo, foi tirada a posição dela, como que vivia pela posição, e sem engano, meu amigo. O que vai te salvar não é a posição, a posição, ela bota mais responsabilidade sobre você. Você tem consciência do que você está fazendo. Foi o tema de terça-feira que eu preguei. As consequências. As nossas ações trazem consequências. E Deus, ele fala aqui em Jeremias, a consequência do pecado é a destruição. E diz mais aqui, no versículo 15, será que ficaram envergonhados
porque cometeram abominações? Não, eles não ficaram envergonhados, eles nem sabem o que é vergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. E quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Vai vir o castigo, meu amigo. Vai vir o castigo para aqueles que puderam pregar a verdade, puderam pregar a salvação, o arrependimento, mas eles não pregaram. Eles enganaram o povo, eles enganaram a massa, eles enganaram os santos. Muitos, nesse momento, estão no inferno, porque foi enganado por uma palavra. O evangelho de Satanás foi mais eficaz para eles do que o evangelho de Cristo. Porque existe dois evangelhos, meu amigo. O evangelho de Jesus e o evangelho de São Satanás, que está sendo pregado. O evangelho da mentira, o evangelho do favoritismo, pregar aquilo que o povo quer. Tudo isso você vai ser cobrado. Tudo isso nós vamos ser cobrados. Deus, ele vai querer que nós dá conta de todo o nosso ministério. Deus, ele vai querer. É por isso que ele diz que o homem deve analisar a si mesmo. Que o homem deve analisar a si mesmo. Para mim orar por você, meu amigo, diz assim, 16, assim diz o Senhor, ponha-se à beira dos caminhos e olhem, perguntam pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Anda por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele, não andaremos nele. As pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem ouvir que o pecado vai destruir ela. Elas não querem ouvir falar do inferno. Elas não querem ouvir falar do apocalipse. Elas querem ouvir falar que vai conquistar o carro, a casa, a riqueza, a posição tão desejada, a conta recheada. O Deus desse século, meu amigo, tem dominado a mente de muitos. Tem dominado a mente de muitos homens santos. Quantos homens santos não se perderam por causa do dinheiro, por causa do status? Eles não guardaram a sua posição santa e se perderam no mundo da facilidade, do engano, da mentira. Falam mentira como que se fosse verdade. Enganam como que se tivesse comendo o mais fino manjares da terra. Meu amigo, há uma briga até dentro das igrejas. Há uma briga tão grande, tão grande. É melhor a pessoa lá fora do que na igreja de fulano. As ovelhas estão sedentas, o povo está sedento, mas os vilões, eles preferem que continue sedento. Não ouça a verdade, não ouça a palavra. Essa é a mensagem que o Espírito Santo
nos deu nessa manhã de sexta-feira, meu amigo, da saga A Vinda de Jesus. Se você puder pegar o seu copo com água, meu amigo, pegue seu copo com água que nós vamos apresentar a Deus. Talvez você está saciado, insaciado de cura. Você está almejando a cura, você está almejando a libertação. E nós vamos usar a nossa fé neste momento para Deus nos poupar dessa destruição iminente que está chegando e nos levar para o seu reino de salvação e paz. Para nós ter força para continuar, para nós ter força para permanecer, meu amigo e minha amiga. Vamos orar. Meu Deus, nesse momento, eu estendo as minhas mãos para o teu povo e apresento esta água, meu Pai. Para que esta mulher, para que este homem, para que essa jovem seja impactada instantaneamente através desta oração e desta água que ela venha beber, meu Pai. Para que haja cura, para que haja refrigério e salvação. Salva o teu povo, meu Pai. Salva os teus que estão vivendo uma vida totalmente no engano, na mentira e no pecado. Eu consagro esta água, eu abençoo essa água, em nome de Jesus. Beba da água, meu amigo, e seja curado. Seja curado, meu amigo e minha amiga. Meu amigo e minha amiga, abaixo do vídeo nós vamos adicionar o link da página no Facebook, A Vinda de Jesus, e do site Palavras que Curam o Corpo, Alma e Espírito. Lá nós temos mensagem que possa curar você, libertar você. São versículos bíblicos, um versículozinho com explicações para que você se alimente. E nós também temos uma Bíblia em áudio. Eu sei que os aplicativos tudo tem aí, mas nós temos uma separada, aonde nós adicionamos todos os versículos em áudio no Telegram, lá no Telegram, e você pode ouvi-lo sem interrupção de anúncio, sem precisar tocar mais uma vez, porque o próprio aplicativo ele deixa você ouvir a mensagem da palavra de Deus continuamente. Ele vai liberando os versículos para que você possa se alimentar quando você estiver deitado. Você pode deitar, relaxar, ouvindo a mensagem da palavra de Deus com a voz do grande Cid Moreira. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Em nome de Jesus.